Há muitos anos, em uma pequena cidade chamada Santa Clara, situada nas profundezas da floresta amazônica, uma lenda aterrorizante assombrava os habitantes. A lenda falava de uma criatura sinistra conhecida como o Sussurrador. Dizia-se que ele se escondia nas sombras e sussurrava pensamentos sombrios e perturbadores às pessoas durante a noite. Naquela cidade pacata, morava um casal, Felipe e Isabela, que não acreditava nas histórias assustadoras que circulavam. Mas uma noite, durante uma tempestade intensa, algo estranho aconteceu. Eles estavam em casa, ouvindo o som da chuva e do vento, quando começaram a ouvir sussurros baixos e ininteligíveis. No início, ignoraram, pensando que fossem apenas fruto da imaginação. Os sussurros, no entanto, se intensificaram, tornando-se mais audíveis e perturbadores. Felipe e Isabela olharam pela janela, mas nada estava lá. O medo começou a se infiltrar em suas mentes. Eles tentaram acalmar um ao outro, mas os sussurros continuaram a atormentá-los. Conforme a noite avançava, os sussurros revelaram segredos sombrios, medos mais profundos e pensamentos que nenhum deles ousaria admitir. Pareciam vir de todos os cantos da casa, preenchendo o ambiente com uma sensação angustiante. Determinados a descobrir a fonte dos sussurros, Felipe e Isabela vasculharam a casa, mas não encontraram nada. O tempo passou, e os sussurros persistiram, tornando-se cada vez mais ameaçadores. O casal se sentiu encurralado pela escuridão e pelo medo. Desesperados, decidiram buscar a ajuda do sábio da aldeia, um homem idoso conhecido como Seu Antônio. Ele era conhecido por sua sabedoria e conhecimento sobre lendas locais. Ao explicar o que estavam vivenciando, Seu Antônio ficou sério. Ele contou a história da lenda do Sussurrador, uma entidade sobrenatural que se alimentava do medo e dos segredos das pessoas. A única maneira de detê-lo era enfrentar seus próprios medos e segredos ocultos. Com determinação, Felipe e Isabela se aventuraram na floresta escura, acompanhados por Seu Antônio, munidos apenas de uma lanterna e coragem. Enfrentando seus medos e segredos, eles finalmente chegaram a um lugar onde os sussurros se tornaram quase ensurdecedores. Nesse ponto, algo terrível emergiu das sombras. Uma criatura sombria, com olhos brilhantes e grotescos, sussurrava palavras perturbadoras. A batalha para enfrentar essa entidade era interna. Felipe e Isabela precisavam confrontar seus próprios segredos e medos para afastar o sussurrador. Com coragem, eles revelaram seus segredos mais profundos e superaram seus medos mais sombrios. À medida que o sussurrador recebia menos poder, sua forma começou a desvanecer. Finalmente, desapareceu na escuridão, levando consigo os sussurros perturbadores. De volta à segurança de sua casa, Felipe e Isabela perceberam que o segredo para enfrentar o terror era enfrentar seus próprios demônios internos. Eles se abraçaram, sabendo que tinham superado uma noite de puro terror e saído mais fortes dela. A lenda do Sussurrador de Santa Clara continuou, mas o casal aprendeu que, mesmo nas noites mais sombrias, a coragem e a honestidade podem iluminar o caminho e afastar os horrores que espreitam na escuridão. Eles viveram para contar a história, lembrando-se de que o verdadeiro medo reside em nossos segredos mais profundos. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá!
Felipe e Isabela pensaram que a ameaça do sussurrador havia sido superada naquela noite de terror em Santa Clara, mas eles estavam enganados. A entidade maligna não havia sido completamente derrotada, apenas temporariamente afastada. A experiência deixou cicatrizes profundas em suas mentes, e eles não conseguiram escapar do medo constante de que o sussurrador retornasse. Anos se passaram, e o casal mudou-se para a cidade grande em busca de uma nova vida e novas oportunidades. Eles tentaram esquecer a noite traumática na floresta, mas o passado sombrio os perseguia. Os sussurros perturbadores ainda ecoavam em seus ouvidos nas noites mais silenciosas, e pesadelos assombravam seu sono. Em uma noite de tempestade, semelhante àquela fatídica noite em Santa Clara, os sussurros começaram novamente. Felipe e Isabela se entreolharam, lembrando-se do horror que tinham enfrentado antes. Desta vez, eles não podiam simplesmente fugir. Determinados a encontrar uma solução definitiva, o casal retornou à sua cidade natal, Santa Clara, em busca de respostas. O sábio seu Antônio ainda estava lá, apesar de ter envelhecido consideravelmente. Ao explicar a situação, ele balançou a cabeça, preocupado. Seu Antônio explicou que o sussurrador era uma entidade antiga, e uma vez que alguém cruzasse seu caminho, nunca o deixaria completamente. Ele ofereceu uma solução, uma antiga cerimônia de exorcismo que, se realizada corretamente, poderia selar o sussurrador para sempre. O casal concordou em seguir as instruções de seu Antônio e começou a preparar a cerimônia. Reuniram oferendas, velas e itens rituais. Com a orientação do sábio, conduziram a cerimônia em uma noite tempestuosa na mesma floresta onde enfrentaram o sussurrador pela primeira vez. À medida que a cerimônia prosseguia, o vento uivava e a chuva caía intensamente. O casal estava determinado a banir o sussurrador de suas vidas de uma vez por todas. As palavras da cerimônia reverberavam na escuridão, e os sussurros malignos cresciam em intensidade. Então, algo terrível aconteceu. O sussurrador, de forma mais aterrorizante do que nunca, emergiu das sombras. Dessa vez, ele não sussurrava, mas gritava pensamentos perturbadores e segredos inconfessáveis diretamente em suas mentes. O casal estava à beira do colapso, mas eles se lembraram das palavras de seu Antônio, que lhes havia dito que enfrentar o sussurrador era uma batalha interna. Eles reuniram sua coragem e começaram a confrontar seus próprios medos e segredos. À medida que expunham seus segredos mais obscuros e superavam seus medos mais profundos, o sussurrador começou a se enfraquecer. A intensidade de sua aparência diminuiu gradualmente, até que, finalmente, desapareceu na escuridão. O casal estava exausto, mas aliviado. Eles haviam conquistado sua paz e libertado Santa Clara da terrível maldição do sussurrador. Agora, eles podiam finalmente seguir em frente com suas vidas, sem o peso constante do medo. O sussurrador havia sido vencido, mas seu legado permaneceria nas memórias de Felipe e Isabela. Eles aprenderam que enfrentar seus próprios demônios internos era a única maneira de superar os horrores da vida. E assim, a lenda do sussurrador de Santa Clara chegou ao fim, marcando o início de uma nova era de esperança e redenção na pequena cidade. Anos se passaram desde que Felipe e Isabela enfrentaram o sussurrador em Santa Clara e conseguiram selar a entidade maligna com a cerimônia de exorcismo. Durante esse tempo, o casal tentou se reconstruir e encontrar uma vida tranquila longe dos horrores que enfrentaram. No entanto, eles não conseguiam esquecer completamente o que aconteceu.
Uma tarde, enquanto passeavam pela praia, Filipe notou algo estranho no horizonte. Uma tempestade se formava rapidamente, e uma névoa sinistra começou a se espalhar pelo mar. O casal sabia que algo estava errado e que o sussurrador estava tentando retornar. Decididos a enfrentar a ameaça mais uma vez, Filipe e Isabela procuraram por seu Antônio, o sábio que os ajudou na primeira vez. No entanto, eles descobriram que seu Antônio havia falecido, deixando-os sem orientação. Com a ajuda de livros antigos e pesquisas, eles recriaram a cerimônia de exorcismo por conta própria. Em uma noite de lua cheia, quando a névoa misteriosa engoliu a pequena cidade de Santa Clara, o casal conduziu a cerimônia no mesmo local onde enfrentaram o sussurrador pela primeira vez. As velas iluminavam a escuridão, e as palavras rituais ecoavam na floresta. O sussurrador emergiu das sombras mais uma vez, mas desta vez com uma intensidade ainda maior. Ele sabia que era a segunda chance do casal de bani-lo para sempre e estava determinado a não ser derrotado. Os sussurros eram mais perturbadores, e o casal teve que enfrentar seus próprios medos e segredos mais uma vez. A batalha mental se desenrolou enquanto eles encaravam os horrores de suas vidas passadas e as escolhas que os assombravam. No auge do confronto, o sussurrador tentou criar ilusões para confundir Filipe e Isabela. Eles se viram cercados por visões de pesadelo, mas, com determinação e força de vontade, conseguiram distinguir a realidade da ilusão. À medida que o casal revelava seus segredos e enfrentava seus medos mais profundos, o sussurrador começou a enfraquecer. A névoa sinistra recuou, e a entidade maligna finalmente desapareceu na escuridão. Desta vez, Filipe e Isabela sabiam que não podiam se dar ao luxo de baixar a guarda. Eles selaram o local onde a cerimônia foi realizada e juraram estar sempre preparados para qualquer tentativa de retorno do sussurrador. A pequena cidade de Santa Clara, mais uma vez, encontrou alívio. Os eventos sinistros do passado haviam assombrado a cidade, mas, com a coragem e determinação de Filipe e Isabela, o sussurrador foi derrotado definitivamente. Eles aprenderam que o verdadeiro poder estava em enfrentar seus medos e segredos e que a força do amor e da união era capaz de superar as maiores ameaças. Com essa última batalha, a lenda do sussurrador de Santa Clara chegou ao seu fim, e a cidade pôde finalmente viver em paz. Depois de banirem o sussurrador e protegerem Santa Clara, Filipe e Isabela decidiram que era hora de levar uma vida tranquila e deixar os horrores do passado para trás. A cidade estava livre da maldição que a assolava há gerações, e o casal finalmente poderia construir um futuro juntos. No entanto, eles não conseguiam ignorar a sensação de que algo estava incompleto. No fundo de seus corações, ambos sabiam que o sussurrador era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. A entidade maligna havia mencionado outras criaturas sombrias antes de ser banida. Filipe e Isabela sentiam que, se quisessem garantir a segurança de Santa Clara para as futuras gerações, precisavam compreender a extensão do mal que enfrentavam. O casal começou a pesquisar antigas lendas e folclore local, buscando pistas sobre as outras criaturas mencionadas pelo sussurrador. Descobriram histórias de aparições assustadoras em locais remotos, rituais sombrios realizados por cultos obscuros e desaparecimentos misteriosos que datavam de séculos. Armados com esse conhecimento, Filipe e Isabela começaram a investigar. Viajaram para vilarejos isolados, florestas sombrias e locais assombrados, seguindo as pistas que os levaram a enfrentar diversas entidades sobrenaturais. Eles tiveram encontros com o dançarino da lua,
uma figura sinistra que assombrava noites de lua cheia, e com o guardião dos pantanos, uma criatura ancestral que protegia um segredo antigo. À medida que enfrentavam essas entidades, Felipe e Isabela compreendiam que estavam em uma missão para proteger não apenas Santa Clara, mas todo o país das ameaças sobrenaturais que espreitavam nas sombras. Cada entidade derrotada fortalecia sua determinação, mas também revelava a magnitude da escuridão que enfrentavam. Enquanto continuavam sua busca, eles se depararam com um livro antigo que continha informações sobre uma profecia. A profecia dizia que um casal corajoso enfrentaria uma série de entidades malignas, unindo seus poderes e conhecimentos para restaurar o equilíbrio e proteger o mundo da escuridão que ameaçava consumi-lo. Felipe e Isabela perceberam que eles eram o casal mencionado na profecia e que suas batalhas eram parte de um destino maior. Conforme a luta contra as entidades sobrenaturais continuava, Felipe e Isabela aprimoravam suas habilidades e aprendiam rituais e encantamentos mais poderosos. Eles encontraram aliados ao longo do caminho, pessoas com conhecimentos e habilidades que os ajudaram a desvendar os mistérios do sobrenatural. No auge de sua jornada, Felipe e Isabela enfrentaram um sombrio conjurador, um ser que buscava abrir uma brecha entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos para liberar entidades ainda mais terríveis. A batalha foi intensa, e o casal teve que usar todas as suas habilidades e determinação para impedir o conjurador. Com a derrota do sombrio conjurador, Felipe e Isabela sentiram que haviam cumprido a profecia e encerrado o ciclo de escuridão que assolava o mundo. Eles voltaram para Santa Clara, onde foram recebidos como heróis. A cidade estava finalmente livre de todas as ameaças sobrenaturais. No entanto, Felipe e Isabela sabiam que o mundo estava cheio de segredos e ameaças ocultas. Eles decidiram se dedicar a proteger não apenas Santa Clara, mas todo o país, continuando sua missão de combater o sobrenatural e garantir que a escuridão nunca prevalecesse. O legado do sussurrador de Santa Clara havia se transformado em algo maior. Felipe e Isabela se tornaram guardiões do equilíbrio, enfrentando ameaças sobrenaturais em uma busca constante pela paz e segurança. Com isso, a história do sussurrador de Santa Clara encontrou um novo começo, enquanto Felipe e Isabela assumiram seu papel como protetores do mundo contra o desconhecido. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.